Então, doutor Jacó, sinta-se acolhido e, por favor, pode começar a sua palestra. Muito obrigada. Obrigado, Ana Ximenes. Obrigado a todo o público aí, que coisa boa. A internet, ela é uma bênção muito grande porque nos une e não tem lei que nos afaste, né? É impressionante isso. Quando a gente pensa que vai ficar isolado, separado, trancafiado, aí a gente ganha um benefício enorme desses, que nos une a todos, desde que a gente queira, saiba. Às vezes, alguns talvez precisam ter uma condição, seja de um melhor sinal ou alguma coisa, mas o fato é que, para quem queira, tudo fica acessível. E eu, de repente, estou aqui, né, no grupo de estudos espíritas Herculano Pires, participando aqui com a maior alegria junto com vocês. Que bom! Veja bem, vocês estão estudando o livro A Gênese, que é o melhor livro de Allan Kardec para tratar tanto de magnetismo como de milagres. Tanto que o título do próprio livro A Gênese, ele já se refere aos milagres, né? E ele se propõe a isso, a fazer com que a gente entenda o milagre da vida e como é que este milagre ele acontece no nosso destino, na nossa existência, no nosso progresso e assim sucessivamente. E o interessante é que Allan Kardec, ele já discute a palavra logo de saída, ele não deixa que a gente se perca, porque atualmente, e o atualmente não é só de hoje, mas já de algum tempo, a gente tem observado que os atributos dados à palavra milagre são atributos que fogem um pouco da origem do termo. Ele mesmo pontua que o termo, quando surgiu, ele traduzia o que era espetacular, o que era muito, muito diferente, o que era inusitado, mas não necessariamente uma derrogação de leis. E aí é quando ele entra no segundo detalhe, de que milagre, como derrogação de leis, ele seria por isso mesmo uma impropriedade. Dessa forma, ele já começa dizendo que milagre não existe, dentro dessa conceituação de que milagre seria um dos caminhos que Deus teria para mostrar que é Deus. E para ele se mostrar como Deus, ele teria que contrariar a sua própria lei, já que tudo veio dele. Então, Allan Kardec, ele nem entra muito, nem vai muito longe. Ele deixa que a própria reflexão filosófica já nos posicione bem em relação ao tema. Porque fica muito forte isto. Se Deus é a suprema inteligência, é a perfeição das perfeições, como é que ele iria contrariar a sua própria criação para dizer que ele era o que tinha criado? É a mesma coisa que você, por exemplo, quando criança, você vai a uma lagoa, um rio, uma praia, e aí você faz um castelo de areia. E aí, para provar que o castelo de areia foi você que fez, você desmancha. Aí, quando desmanchar, você diz, mas então para que adiantou fazer o castelo se o castelo não tem nenhuma utilidade? Então, seria mais ou menos dentro dessa linha que Allan Kardec faz com que a gente reconsidere o termo milagre para que ele faça sentido dentro do que nós buscamos entender como tal. Então, de partida, a gente já fica restabelecido o entendimento sobre milagre, portanto, a visão espírita de milagre, que nada mais é do que retornar ao conceito original. Porque o conceito atual, ele teria sido disseminado por várias culturas religiosas, querendo exatamente dizer que se eu faço um milagre, é porque eu sou um emissário direto do divino. Logo, eu preciso ser respeitado. Eu sou uma potência acima da natureza. E isso foi o que criou, ao longo da nossa linha de progresso e de evolução, essa discrepância em nós termos necessidade de possuir um ídolo, um totem, vários deuses e por aí afora. Então, a ideia milagre, ela existe. É tanto que ela é considerada, Allan Kardec, em várias oportunidades, ao longo da codificação da Revista Espírita, ele diversas vezes usa a palavra milagres.
Mas quando a gente lê atentamente, ele não fala de milagres, a derrogação das leis. Ele fala do milagre dentro do espetacular, do majestoso, do portentoso e assim sucessivamente. Muito bem. Mas se Allan Kardec tivesse discutido só dentro desse espectro, ficaria muito, vamos dizer assim, muito pouco profundo. Eu não vou dizer superficial, mas a profundidade ficaria carecendo de alguma coisa a mais. Então era muito simples você dizer, bom, você não aceita, e você está dizendo que o que eu aceito não é bom, mas você não me diz nada que acrescente no que é bom. Foi quando Allan Kardec, então, ele começa a considerar a lei dos fluidos, antes iniciando pela revisão do fluido universal, fluido cósmico, e depois ele chega na estrutura do perispírito. Quando ele começa a definir perispírito, e aí ele começa a entrar na lei dos fluidos, e pela lei dos fluidos agora ele consigna o que cada coisa é, o que cada coisa faz e por que a ciência não chegou e tem dificuldades de chegar em determinados pontos. Este foi um grande caminho que Allan Kardec teve, que culminou no capítulo 14 da Gênese, intitulado de Curas. Mas logo depois ele vem fechar o assunto de uma forma aí eloquente, quando ele considera a vida de Jesus dentro do aspecto de milagres. E então ele traz para nós uma nova consideração, uma conceituação que muitas vezes a gente pega o público espírita totalmente despreparado ou desprevenido, ou talvez não tendo percebido o que ele falou. Porque quando Allan Kardec considera Jesus não mais como um médium, mas como uma potência, ele desconfigura conceitos que a gente tinha totalmente arraigados dentro da gente, que eram conceitos de que ele era o próprio Deus, e segundo, de que quando a gente muitas vezes ouve alguns palestrantes ou alguns comentários, estudos espíritas dizer, não no sentido figurado, mas no sentido absoluto, de que Jesus era o médium de Deus. Esse conceito, Jesus ser médium de Deus, ele se emprega bem no sentido de que médium como intermediário, mas não intermediário estranho, mas como sendo o canal natural que veio a grande mensagem, e dentro desse aspecto, médium, ou seja, ele foi o transporte da visão nova que o mundo precisava. Mas só que quando se usa a palavra médium atribuída a Jesus, a gente não percebe que quando a gente faz isso, a gente simplesmente destitui de Jesus o poder natural que ele tinha. E que poder natural era este? É onde a gente entra no segundo aspecto da questão. É o poder magnético. Então Jesus tinha uma fortaleza, ele tinha uma usinagem tão potencial que tanto ele dirigia, como ele também era sugado, como ele fazia coisas espetaculares com o seu poder magnético. E aí nós temos desde curas totalmente avassaladoras, temos a multiplicação dos pães e dos peixes, que é outra coisa que até hoje muita gente se pergunta se aquilo não foi um excesso de expressão dos próprios evangelistas. Jesus seca uma figueira repentinamente, ou seja, mostrando também um poder fluídico enorme. Ele simplesmente faz com que pessoas caiam diante dele. Inclusive, essa é uma das cenas que pouco se comenta, mas é uma das cenas mais, eu diria, arrebatadoras da presença de Jesus, quando lhe vem dizendo que... Não, mas desculpa, aí já não foi nem Jesus, já misturei tudo. Foi Pedro, né? Pedro, depois de Jesus ter ido, aí vem trazer para ele o pagamento de uma venda que tinha sido recomendada que fosse feita. Só que quando o homem vendeu,
ele, depois de ter prometido que iria fazer a doação, ele tira um pedaço para ele. E quando ele chega, Pedro fala com tanta franqueza, mas por que você fez isso? Que o homem tem uma síncope e morre. Ou seja, junta-se ali a força magnética de Pedro, junta-se o impacto emocional, a incidência das reflexões psíquicas dentro do fisiológico, e ele simplesmente desencarna. Quando é sabido que o homem tinha morrido aos pés de Pedro, a mulher vem. Só que foi a mulher quem induziu o marido a fazer o que fez. Quando ela chega para Pedro, Pedro diz, mas então foi você que induziu? Aí a mulher tem uma síncope e morre também. Então essa é uma passagem extremamente forte, porque mostra aí já um quadro já quase que fora do sentido puramente bíblico, para entrar num sentido bem mais profundo, que é o sentido da influência psicossomática de acordo com uma emissão segura de uma mensagem para você. Pedro teria querido matar ou a morte? Não. Mas o impacto da veracidade choca e, de uma certa forma, desmonta uma estrutura psíquica e deságua violentamente numa estrutura fisiológica, acontecendo coisas, às vezes, inesperadas e, às vezes, tão graves como essa. Mas aí Jesus, magneticamente, quando mesmo Pedro corta a orelha do soldado que se aproximava para prender Jesus, o Evangelho fala pouco. Então a gente pode ficar imaginando como é que aquilo, Jesus pega a orelha do soldado, e tecnicamente se depreende de que ela foi decepada, saiu do lugar, e Jesus simplesmente cola. Cola como? Cirurgia plástica naquela época. Mas o que ele usou? Um alto poder magnético. E como ele disse, tudo que eu faço podeis fazer, então por que a gente não faz ainda? Seja, muitas vezes a gente coloca, nós não fazemos porque não temos a moral que ele tinha. Isso de fato pesa. Mas nós não fazemos também porque deixamos de segundo plano as potências que nós temos para pensar magneticamente no que a gente pode fazer. Então a gente pega em Jesus todo um aspecto universal, infinito, de como os milagres aconteciam. Que milagres? Os milagres dos fenômenos totalmente inusuais, mas não fenômenos que contrariassem a lei. Na realidade, como em quase tudo na vida, o que é muito comum é a gente considerar as coisas por um ângulo e muitas vezes a gente fecha a questão, quando na realidade nós desconhecemos, seja a origem, seja o princípio, seja a base, ou seja mesmo a formação de tudo. Então, desconhecendo isto, a palavra milagre ela entra quase como que a solução mágica para tudo. Da mesma maneira como a gente encontra em várias doutrinas palavras sacramentais que elas praticamente fecham as portas ao entendimento, à pesquisa, à investigação. Dizendo assim, a gente fazendo um parênteses, a gente pode até pensar que eu estou pensando ou me referindo apenas a outras religiões. No meio espírita atual, a gente também está cheio de palavras mágicas. As palavras mágicas mais comuns que nós temos são a primeira, reencarnação. Como assim? Qualquer problema que a gente tem ou qualquer problema que a gente não consegue encontrar uma lógica é de outra vida. Então a gente tem uma mágica nessa palavra. A segunda grande palavra mágica chama-se obsessão, obsessores. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sofre, tudo que a gente não quer, tudo que a gente fez que não deveria, tudo a culpa é da obsessão e dos obsessores. E aí com isto a gente parece que se exime. Mas vamos analisar só essas duas palavras. O que é a reencarnação? É você voltar para complementar, corrigir, ajustar, aperfeiçoar o que você fez na outra. Então a reencarnação não é uma punição. E o que é um obsessor? Um obsessor ele se estabelece em relação com qualquer pessoa a partir de um sintoma chamado sintonia. Então, se você tem um obsessor, você tem uma emissão e uma captação sintônica.
Então você está no meio do problema. O problema não é do outro. O obsessor, ele tem seus problemas, mas eles não estão lá assim sem ter o que fazer, diz assim, deixa eu ver, hoje eu vou passar por ali, olha aquela moça ali, Ana Ximenes, pronto, eu vou ser obsessor da Ana Ximenes. Isso não acontece por acaso. Então nós temos as influências que de uma certa forma nós provocamos. Você está dentro de uma sala qualquer, cheia de gente, e de repente alguém lhe empurra com raiva, você olha assim, o que foi que houve? O que foi que eu fiz? Ou seja, até então eu me sinto inocente. E o outro diz assim, o pé que você pisou era o meu. Ou seja, eu penso que eu estou sendo injustiçado, quando na realidade eu estou sendo respondido, talvez de uma forma forte demais, para algo que eu fiz. Os milagres se encaixam dentro deste mesmíssimo princípio. É o princípio de quê? O princípio da máscara do vamos resolver o problema. Olha, eu estava na maior aflição, já não sabia o que fazer, de repente aconteceu um milagre na minha vida. Sim, e o que foi o milagre? Não, aconteceu algo fantástico. Sim, ou você se preparou, ou alguém preparou, ou de alguma forma você se envolveu, porque esse milagre ele não vem casualmente. Por quê? No dia que o acaso determinar tudo o que acontece com a gente, então não tem mais para que nem Deus, nem ter destino, nem ter orientação de eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero ser pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso ser uma pessoa má. Nada disso mais importa, porque o acaso é muito mais sábio. Logo, como o acaso não existe, a sabedoria ela está, de alguma forma, espalhada. Hoje nós temos uma facilidade de raciocínio, basta a gente comparar as coisas. Eu estou em Natal na minha casa e você está aí onde você está agora. E aí quem é que garante que só estou eu na minha casa e você na sua casa? Se a gente olha ali, está escrito ao vivo, e olha que tem 23 pessoas conectadas, eu já não sei onde é que estão essas 23 pessoas, ou as 21. Onde é que elas estão? Será que elas estão na minha cidade, na tua cidade, no nosso país? Onde é que essas pessoas estão? Então, antes era meio difícil a gente imaginar. E como é que um obsessor me acha? Olha, nós estamos, entre aspas, literalmente ao vivo 24 horas por dia. E é muito simples, porque você está passando numa rua e você não se dá conta, mas você está sendo filmado hoje em dia, pelo menos nas maiores cidades e nas principais ruas. Quase todos os prédios, edifícios, casas, residências têm câmeras. Então, se você fizer alguma coisa, de repente alguém interessado diz assim, deixa eu ver qual foi o caminho que você fez. E aí sai coletando filmagens de câmera e sabe desde onde você saiu até onde você esteve. E aí sabe em que horas, em tudo. Se a gente está num carro fazendo uma viagem, a gente vê um GPS. O que é um GPS? A gente pensa que GPS é um aparelho que está em algum monitor dizendo onde nós nos encontramos. Muita gente pensa isso, da mesma maneira que antigamente a gente pensava que a televisão era, de uma certa forma, a pessoa talvez estivesse ali dentro. Ou como é que pode? Essa pessoa não pode estar aqui e estar lá em Brasília. Ela tem que, de alguma forma, ter uma mágica. Então, tudo isso era milagroso. Como é que funciona um GPS? Muita gente se pergunta, nossa, mas eu coloquei aqui meu carro, eu entrei para a direita, aí ele diz, é para você ir para a esquerda. Como é que ele sabe? A gente fica meio assim. Ou seja, a tecnologia nossa nos mostra o que o mundo espiritual já faz há muito tempo. E como é que a tecnologia sabe disso? De repente, se você pega um GPS bem moderno, ele de repente está lá lhe mostrando, neste momento você está sendo acompanhado por 87 satélites. Então tem 87 focos em cima de onde você está e sabe precisamente. Então você olha para o odômetro do seu carro, diz que você está com 85 quilômetros. Aí você olha o do GPS, diz que você está com 81. Qual é o que está certo? O do GPS. Por quê? Porque ele tem uma série de referências em torno do fato que você está vivendo. Como é que os espíritos realizam os milagres? Sabendo exatamente como a gente está. Leon Denis, se eu não me engano, no livro No Invisível,
Ele faz uma colocação muito fácil. Quando um dia alguém lhe pergunta como é que a gente pode entender a onisciência de Deus, que é uma questão difícil. Como é que eu vou entender que Deus pode saber uma coisa que vai acontecer? Então, se ele sabe algo que vai acontecer, então ele determinou que acontecesse. É o nosso raciocínio elementar. E aí, Leon Denis faz uma proposta bem interessante. Imagine você no cimo de uma montanha, e um observador no cimo de uma montanha, e você num carro, arrodeando a montanha para subir. No caso, ele nem fala carro, ele fala uma carruagem. Então, você vem numa carruagem, e ele lá de cima vê que houve um problema na estrada, e que rompeu a estrada, que se você continuar na velocidade que vai, você vai se acidentar e vai morrer. Então, ele tem onisciência do que pode lhe acontecer. Então, vai depender de como você se comportar. Se você continuar no mesmo padrão, você vai quebrar a cara. Então, é assim mais ou menos que funcionam hoje os GPS. E o que é que tem a ver o GPS com os milagres? Tem, porque do jeito que nós estamos hoje, administrado por uma série de câmeras e uma série de softwares, nós temos, já desde Paulo que dizia isso, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Olha, Paulo já tinha percebido isso há 2000 anos. Então, como é que a gente pode dizer simplesmente que são milagres as interferências do mundo espiritual na nossa vida? Não, não são milagres. São exatamente o conhecimento amplo das várias abordagens que temos. Esse é o primeiro ângulo. E o segundo, e como é que eu sei que alguém pode realizar algo espetacular? Muitas vezes a pessoa se preparou, estudou, treinou, às vezes sofreu muito até chegar lá. Haja visto as questões dos atletas, dos superatletas. Mas as outras coisas, um médico muito bom, muito conceituado, que já salvou muitas vidas, é um milagre. Não, não é um milagre, é fruto do seu trabalho. Ele estuda, ele persevera, vai a congressos, lê, escreve, discute, analisa, chama outros companheiros para opinar. O que ele faz não é um milagre. O que ele faz é um milagre para quem não entende. E esse é o outro ponto que Allan Kardec também considera, que eu tinha esquecido. O milagre, ele é milagre para quem não entende. Tudo que você vê alguém fazer que você não sabe é um tanto quanto milagre. Por exemplo, olha que milagre mais tonto esse que a gente vive aqui. Um dos milagres mais notáveis que eu acho é a tal da tapioca. Como assim? Tapioca é um milagre. Porque é muito difícil você pegar um bolo de goma e comer. Aquilo é ruim, aquilo é intragável. Aí você põe numa chapa, esquenta um pouquinho só e se torna uma coisa maravilhosamente deliciosa. É um milagre você transformar um nada com coisa nenhuma numa coisa boa. Não é? Então, mas é milagre por quê? É milagre porque é algo fantástico. Da mesma maneira, a pessoa que sabe trabalhar fluidos, que sabe trabalhar magnetismo, então você chega e a pessoa está com uma dor uma dor crônica, já ia 2, 3, 5 anos, já tomou remédio, já fez todo tipo de exame, PET scan, já fez tomografia, já examinou tudo e não tem nada. Claro que tem, porque eu estou com dor de cabeça, eu acho que é o pior diagnóstico que a gente pode receber é esse. Quando a gente está muito mal de uma coisa, e aí depois de fazer tudo que é exame, a pessoa diz, você não tem nada. Como que eu não tenho nada? E o que eu estou sofrendo? Não é nada, é alguma coisa. Bom, então você depois desse périplo inteiro, você chega para uma pessoa, a pessoa diz, olha, faça uma prece aí, que eu vou ver como é que eu posso lhe ajudar. Aí a pessoa ali trabalha um pouco, dispersa um pouco, distribui um pouco aqueles fluidos que estavam acumulados. Quando a pessoa termina, faz, meu Deus, a dor foi embora. É tanto que você nem diz a dor foi embora, as pessoas dizem, a minha dor, porque era dele, aquela dor já não era mais uma coisa abstrata, era sua posse, né? Meu Deus, que milagre foi esse? Você tirou a minha dor. Cuidado que se você disser que é sua, ela volta. Diga, tirou a dor, deixa ela ir embora.
Mas o que foi que aconteceu que nenhuma medicina resolveu e você resolveu? Porque não era uma dor fisiológica, não era provavelmente ainda um problema somatizado, era um bloqueio fluídico, era uma congestão fluídica, era uma falta fluídica, era exatamente uma presença de um elemento que os aparelhos médicos, clínicos, não estão preparados para examinar. Então o médico diz, olha, eu não sei como é que resolveram não, mas ainda bem que resolveram, também eles não querem saber. É engraçado isso, né? Estou dizendo alguns, porque eu conheço vários que estão indo atrás, estão buscando. E aqui eu faço até um segundo parêntese. Mesmer, o criador do magnetismo animal, assim como Deleuze, que para mim foi um dos maiores de todos os magnetizadores, Mesmer, ele nos colocou muito bem as potências magnéticas. E dentro de tudo que ele fez, e ele sempre fez com plateia, ele dizia assim, o ideal será quando os médicos, a academia, quando o estudo da medicina adotar o magnetismo como mais um elemento de cura. Deleuze não só disse isso, como insistiu. E para falar em mais um outro nome histórico, o Barão de Poté, ele chegou a dar aulas em faculdades de medicina. Ele chegou a formar acadêmicos de medicina com preparação magnética para aprimorar a sua própria medicina. E o que aconteceu? A academia não aceita. E não aceitou por quê? Porque é muito fácil você descartar o que você não quer. Não, isso aí é coisa de bruxaria, de feitiçaria, essas coisas de espíritos. Então isso não nos interessa. Então você descarta. Foi o que prevaleceu. E se deixou de considerar a parte material sutil da própria essência, do próprio fluido, do próprio magnetismo. Então, o que isso gerou para nós? Gerou uma curva de distanciamento de uma grande possibilidade que a divindade nos deu e ela ficou praticamente inoperante. Então, nós passamos aqui, só para falar em números redondos, mais de 1.800, vamos deixar aqui bem redondo, de 1.800 a 2000, a gente passou praticamente 2 séculos parados. Óbvio que nesses 2 séculos teve muita coisa, mas proporcionalmente ao que deveria ser, não aconteceu quase nada. Só que quem estudou, quem se aprofundou, quem se enriqueceu, fez coisas extremamente fabulosas. Um desses exemplos foi o grande magnetizador Charles Lafontaine, que ele viajou praticamente toda a Europa e fazia convites para que as pessoas lotassem os teatros. Até aí tudo bem. Então muita gente queria ver o que era que aquele homem ia fazer. Só que ele, em vez de dizer, eu vou trazer os meus doentes, e com isso abriria as portas para o blefe, para a enganação, ele dizia assim, eu queria que os médicos da cidade que muitas vezes ele estava indo pela primeira vez, então médicos conhecidos, tragam os seus doentes. É uma coragem fenomenal. Então este homem ia para um teatro, num ambiente totalmente contrário, levava pessoas com os médicos e as curava no palco. E os médicos saíam, muitos deles saíam durante a sessão porque ficavam envergonhados, porque eles traziam certos de desmoralizar o magnetizador e o magnetismo. Apesar de que Lafontaine não conseguia curar todo mundo, mas foi um número absurdo. Então, principalmente no campo da cegueira, da surdez e da mudez, nesse campo daí ele era imbatível. E o que a gente fez? Nada. Não fizemos nada. Então, se hoje aparece alguém que consegue fazer, que consegue realizar
curas nessa área, a gente diz que são milagres. Mas milagres no sentido de que foi fantástico. E não de que derrogou-se uma lei. Como o próprio Kardec discute a questão da ressurreição. Que a ressurreição ela só pode acontecer se ainda houver vida em estado latente. Porque se não houver mais, aí seria a derrogação das leis. E, portanto, já não seria um milagre, seria uma aberração. Enfim, é por esse caminho que a gente vê as possibilidades hoje de realizarmos muitos milagres, muitos. Tanto milagres físicos, através de curas, de interferências, de alívios, como também mudanças psíquicas. É claro que nós temos hoje um leque muito grande de terapias, chamadas antigamente de alternativas, que hoje são mais apropriadamente chamadas de complementares, que essas terapias elas oferecem vários pontos de junção e que favorecem a que a gente tenha superações, vitórias, até pouco tempo inalcançáveis. Mas o que é bem notável, principalmente na minha ótica, já que eu gosto muito de olhar o magnetismo, eu vejo que é muito notável na grande maioria dessas terapias, é que elas estão todas amarradas no magnetismo. Se a gente não gosta da palavra magnetismo e queremos usar um termo espírita, estão todas amarradas no chamado fluido vital, ou fluido espiritual, ou fluido animalizado espiritual, e por aí desse o nome que queira. Porque parece, eu falo assim, porque parece que no nosso meio a questão de nomes e termos é um negócio tão complicado. Você começa a usar um termo e aí diz que não, daqui a pouco alguém surge para dizer que Allan Kardec disse, mas não era isso que ele queria dizer. E daqui a pouco a gente não acredita mais nem no que a gente acabou de falar. Você acaba de falar uma coisa e você diz, nossa, se esse pessoal daqui a pouco vai dizer que eu disse o que eu não disse. Eu já me surpreendi muito com isso, né? E como eu viajo muito, faço muitas palestras, de vez em quando eu recebo, seja por e-mail, telefonemas, mensagens que mandam. Jacó, porque na palestra que você fez no ano de não sei quando, eu digo, não me lembrava nem que tinha ido naquele lugar. E você falou isso, e eu digo para mim mesmo, não, eu não falei. Eu não falei porque nunca bateu, eu nunca pensei desse jeito. Como é que eu disse? Você assistiu eu dizendo isso? Não, foi uma pessoa que assistiu, que é da minha confiança, que assistiu e você disse. Eu digo, olha, então vamos fazer assim. Se eu disse, eu lhe peço desculpas. Mas deixa eu dizer como é que eu penso hoje, porque não adianta, se você disser que não disse, é capaz de você ser crucificado. Então eu aprendi que a gente já não disse que não disse. A gente diz, então tá certo, mas deixa eu dizer como é que eu penso hoje. Aí a gente vai dar uma ajustada, porque os ânimos hoje andam muito estranhos, e não é por conta de pandemia, não. Nós andamos muito estranhos. Às vezes você pergunta a uma pessoa, e aí, tudo bem? Aí o outro já responde assim, por quê? É da sua conta? Ou seja, a gente parece que anda meio desencontrado. E no caso do campo dos fluidos, no campo das curas, no campo do magnetismo, se a gente brigasse e discutisse menos, e se a gente partisse para entender melhor e fazer mais, a gente já teria partido para uma geração totalmente renovada. Porque não fujamos do que nos espera. Nós somos seres espirituais. Nós vivemos e caminhamos em busca da vida espiritual. Quem nos mantém na matéria são elementos fluídico-materiais, portanto, com conotações, vínculos diretos com o mundo espiritual. Como é que a gente vai viver sem considerar este aspecto? Porque é muito interessante, quando a gente estuda hoje, vamos falar de uma matéria que é bem física. Quando a gente estuda hoje física, física nunca teve nada tão físico como física. A física hoje já está quase toda mergulhada na quântica. E a quântica muda quase tudo do que a gente sabia. Não, então vamos pensar, mas isso só aconteceu com a física. Tá bom, vamos para a biologia.
Na biologia, a gente tinha biologia, era uma coisa extremamente genérica. Depois de biologia, se começou a se dividir em anatomia, aspectos anatômicos, aspectos fisiológicos, aspectos patológicos. Aí, para a gente poder entender a fusão disso, vamos aprofundar um pouco os aspectos imunológicos. Para a gente entender como é que a imunologia, a gente tem que entender agora os processos neurológicos. Veja como é que vai abrindo. Então, até que a gente chega no gene. Gene, DNA, que coisa fantástica. E aí ficou ali a genética. Aí a gente pensa que chegou na genética, nossa, não tem mais para onde ir. Aí aparece a epigenética. E até que, por definição, quer dizer além da genética. Aí se você se interessar nesse assunto, entra aí no Google e pegue algum vídeo que dure aí pelo menos uns 25 minutos, em torno disso. Porque se tiver menos do que isso, é tão superficial que talvez você não entenda. Então pegue algum vídeo aí, coloque lá epigenética no YouTube e procure. E aí você vai descobrir que o pessoal deu uma avançada tão grande, mas tão grande. E aí você descobre que de repente parou. As criaturas que estudam epigenética dizem, nossa, a gente chegou aqui no limiar da divindade, ou no limiar da criação. Mas eles ficam parados, estancados. Por quê? Porque agora faltam determinados pontos que não se explicam. Por que é que o microRNA interfere? Por que é que o DNA ele abre combinações para um músculo que não abre combinações para a pele? Já sabemos. Tem 3 ramos. Então, para fazer um músculo, esse ramo não funciona, esse fica silenciado, é esse quem funciona. E para fazer o olho, não, para fazer o olho, esse daqui não funciona, quem funciona é este. Tá bom. E quem é que faz essa seleção de quem vai fazer o quê? Aí para tudo outra vez. Aí vem a junção de epigenética, de biologia e física. Aí surgem os campos morfogênicos. E aí o que são os campos morfogênicos? O perispírito. Ou seja, está chegando. Mas aí precisa saber depois quem é que controla esse campo morfogênico. Então, é esse o problema. Nós hoje estamos ainda limitados no magnetismo, querendo tirar dor de cabeça, querendo abafar um câncer, querendo fazer com que a pessoa que não está dormindo direito volte a dormir e tal. Isso é pouquíssimo, é quase nada. Por mais que quem tenha um câncer, quando ouvir isso, vai dizer, é porque não é em você. Mas quando eu digo que é pouco, eu não digo que é pouco que não seja importante. Eu digo que é pouco pelo universo que a gente poderia abarcar. E aí eu fico cada vez mais admirado com a ousadia da ciência, que a ciência vai e vai e vai e continua indo, mesmo que na história pregressa da ciência médica, só para pegar um ramo, muitos grandes seres sábios morreram por conta da sua sabedoria. Como eles desafiavam, eram tidos como loucos, ora como feiticeiros, ora como endemoniados, e simplesmente eram mortos, porque não havia uma compatibilidade entre o que se conhecia e o que estava sendo trazido. Hoje, no meio espírita, que coisa triste, a gente vive a opressão do não pode. Como não pode? Não pode. Você quer estudar magnetismo? Quero. Não pode. Não pode porque aqui a gente só aplica passe só fazendo apenas desse jeito. Mas eu queria entender mais um pouco dos mecanismos do perispírito. Não pode. Por quê? Porque isso é uma coisa que só para espíritos muito elevados. Quer dizer que eu não posso nem tentar. Não pode. Não pode. Olha, eu gostaria, porque tem uma pessoa lá em casa que está doente, eu vou aproveitar e fazer um passe. Não pode. Então a gente está vivendo o constrangimento do não pode. Então a gente não pode muita coisa. Ou por outra,
O que podemos é quase nada. Então nós temos duas opções. Aceitamos e ficamos sem viver nenhum tipo de milagre, ou ousamos e vamos fazer os milagres. Quais são os milagres? De novo, volta para o início do que a gente falou. Milagres no sentido do fantástico, do portentoso, do que leva para frente. Então, essa é a minha visão, que apesar de que você me pediu para falar da visão espírito-magnética, eu trouxe a minha visão de como eu vejo isso na doutrina espírita e de como eu abarco isso dentro da minha visão magnética, porque eu não me considero um porta-voz nem da doutrina espírita, nem do magnetismo. Eu sou um seguidor, sou um afiliado, afeiçoado, e sou espírita, não digo que tento, eu sou espírita, mas eu não sou o espiritismo. E eu também sou magnetizador, mas também não sou o magnetismo. Agora, da forma como eu vejo os dois, eu vejo dentro dessa maneira que eu coloquei. E como a gente tinha combinado, se tiver aí alguma pergunta, algum comentário, estou aqui à disposição. Nossa, doutor Jacó, eu, assim, agradeço muito, muito, como sempre, as suas palestras sempre nos deixam encantados. E eu tenho, sim, várias perguntas e também boas notícias para lhe dar. Dentro do nosso grupo, nós empreendendo o estudo da Gênese, né? Nosso amigo integrante, Emerson Linhares, ele nos trouxe um amigo que é professor de física do IFRN, doutor em física, inclusive, e ele nos esclareceu sobre como a física se posiciona com relação aos capítulos que tocam mais nos assuntos relacionados a essa ciência, né? Que são os capítulos 5, 6, até mais ou menos o capítulo 9 da Gênese. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma comparação das teorias físicas atuais, né? Com as projeções, a prospecção que fez Kardec. E foi muito impressionante esse exercício, porque nós encontramos um espaço relativo para atualizações, mas encontramos muitas antecipações. O próprio professor, que é um doutor em física e que se diz ateu, em muitos momentos ele disse, nossa, esse livro foi escrito em que ano? E a gente diz, olha, ele foi escrito em 1865, 7, por aí. Ele dizia, poxa vida, pois ele antecipou uma coisa que foi descoberta em 1920. Ele antecipou uma coisa que foi descoberta em 1890. Quer dizer, ele nos fez... Foi um exercício muito interessante. Inclusive, o próprio professor ficou com pontos de interrogação. Agora, a minha pergunta é a seguinte, a sua palestra foi tão... digamos, ela atingiu tanto o que a gente estava pretendendo, que o senhor chegou aí à presciência, né? O senhor falou sobre a capacidade que Deus possui de ver como os acontecimentos, não só os presentes, mas também os futuros, né? Essa passagem do Leon Denis me deixou muito curiosa, porque eu já li aquela, acho que a maior representação da visão nossa, da visão, digamos, comum, usual de se ver a presciência, está no livro O Existencialismo é um Humanismo, né, de Sartre. Sartre faz exatamente ele posiciona o existencialismo da seguinte forma: se Jesus já sabia que ia acontecer isso, isso e aquilo, ninguém tem responsabilidade sobre o que aconteceu, porque estava tudo já determinado. Então, o que eu queria apenas era que o senhor explicasse com um pouco mais devagar essa colocação, essa explicação de Leon Denis sobre a capacidade divina de presciência. Veja bem, Jesus, ele veio com a determinação, conforme ele diz, né? Eu vim para cumprir a lei e os profetas. A primeira coisa que a gente precisa lembrar de Jesus é que na época, quando ele veio, não existia um profeta
ele era um esperado. Não, existiam muitos, quase todas as famílias acreditavam que era na sua família que estaria vindo o Messias. Então, era super comum haver Messias para todos os lados. Ele já tinha se marcado como: eu venho para cumprir o que já está determinado. Então, era a maior prova de que ele seria ele, não só a sua vida, todos os seus atos, mas inclusive seguindo dentro daqueles ditames. A probabilidade dele seguir aquela linha ou não caberia a ele, como cabe a nós. Ou será que a gente pensa que tudo o que aconteceu nesta vida que a gente está vivendo, tudo foi programado minuto a minuto? Não, a gente traça as linhas gerais. Muitas vezes a gente diz assim: nesta vida eu não quero cometer determinado tipo de delito. Se eu estiver para fazer isto, então que aconteça um acidente que me impeça de realizá-lo. Então você pode dizer depois: olha, eu tinha nítida certeza de que eu iria sofrer o acidente. Mas por que você tinha certeza de que ia sofrer o acidente? Porque você tinha se programado, à medida que você falhasse, o acidente aconteceria. Então você já tinha certeza, você não sabia fazer a conexão entre a sua descompensação e o que você tinha fechado para que ocorresse. Então a gente entende isso talvez até mais fácil quando a gente pensa um amigo se encontrando com outro e vão sair os dois, e um diz para o outro, ele diz: olha, se por acaso eu for beber cerveja, não deixa eu beber mais do que um copo, porque depois do segundo eu não paro, e eu não parando eu fico violento. Então, por favor, você como meu amigo, não deixa eu passar de um copo. E aí o que acontece? Quando eu tomo o primeiro copo, o meu amigo diz: olha, você não vai beber mais. Ele disse: não, mas se eu for só um copo a mais, o que tem? Ele disse: não, você não vai. Se você beber, você não fica comigo. Não, mas não, das duas uma. Ou você não bebe, ou eu vou embora. E aí você imagina o que pode acontecer. Ele vai chateado se for junto, ou ele vai se tornar violento, porque ele já tinha previsto isso, porque ele já sabia. Então a violência que ele fez, ele não tem débitos com ela? Total, ele tem total débito, porque ele já sabia que iria cometer aquele deslize. No caso de Jesus, não era um deslize, era mais uma demonstração de poder. Tanto é que o fenômeno da ressurreição de Jesus é o fenômeno que nós podemos chamar assim, autorrealizado, mais forte de todos os processos em que ele esteve. Então ele mostrou: bom, isso aqui eu tenho que cumprir, vai acontecer. Mas vai acontecer porque tem pessoas nesse nível que não vão gostar da missão e vão tentar acontecer. Mas depois eu volto para mostrar que eu era quem eles não pensavam que eu fosse. Eu até recentemente comentei uma coisa que durante algum tempo eu fiz algumas palestras e considerei isso. No Novo Testamento é colocado que Jesus, quando esteve com Pilatos, que Pilatos teria perguntado a Jesus: és, pois, rei? Na minha leitura, Pilatos não perguntou. Pilatos afirmou. Depois de todo o julgamento, Pilatos olha para Jesus e diz: você é rei. E aí o que é que Jesus faz? Você diz: eu sou rei. Então você confirma. Mesmo assim, você vai fazer o que você quer. Ou seja, ele não tem responsabilidade, ele tem responsabilidade. Quem não teve a responsabilidade foi quem lavou as mãos. Porque na hora que você lavou as mãos, você deixou o processo seguir adiante. Então, às vezes a gente fica preso porque a gente olha por uma ótica. Mas quando a gente abre, a gente já percebe que existem implicações. Porque quem impedia de que Pilatos ali, na hora que reconhece que ele era o rei, por que Pilatos não disse assim: pronto, então eu vou lhe libertar? Em vez de lavar as mãos, ele simplesmente libertava. Aí ele lava as mãos e deixa que o povo julgue. Só que o povo julgar, às vezes, é uma coisa manobrada. Porque depende muito de como é que você está. A gente que vive hoje, mesmo, eu não me ligo com política de jeito nenhum. Não é minha praça, não vim nessa encarnação para mexer com política. Mas a gente vê como é fácil os políticos manipularem as pessoas. Então eles manipulam de tal maneira, daqui a pouco você está todo mundo contra isso, ou está todo mundo querendo aquilo, ou está todo mundo indo para aquele lugar.
E a gente nem ao menos percebe o que está acontecendo, né? Então eu vejo essa onisciência de Jesus perante o seu desenrolar. De uma certa forma, ele estava no cimo da montanha. Ele sabia que com aquelas pessoas iria acontecer aquilo. E como ele queria deixar inequívoca a sua presença, ele teria que seguir o roteiro. Foi o que ele fez. Eu entendi sua analogia. E o uso do exemplo da política, eu acho que é o exemplo mais adequado, porque é exatamente a ciência política a que lida com a capacidade de reação das pessoas, né? O bom cientista político, ele faz uma análise do quadro geral, do contexto, não é? E ele faz uma certa... Ele coloca perspectivas, ele projeta, ele diz, olha, o país está se encaminhando para acontecer esse evento. E muitas vezes acontece. E o cientista político, como eu, né, como nós, é um ser humano limitado, né? Não tem a onisciência, ele não consegue captar todos os pensamentos, a capacidade de Deus, né? O plano espiritual não existe, principalmente para os espíritos elevados, né? Não existe esse canal para você mentir, para você... Toda a comunicação, ela é verdadeira, ela é real. Então, assim, Deus de posse, né, sabendo o que passa pela cabeça dos seres humanos em determinada época, em determinado lugar, ele é como se, a suprema inteligência. Ele pode perfeitamente dizer, olha, se eu colocar Jesus aqui em Jerusalém, no ano 1, né, assim, aliás, no ano 33, né, e tal, vai acontecer isso quando ele começar a pregar, porque o pessoal está nessa vibe, né, de não aceitar uma, como se diz, uma mensagem como a dele, de amor total, de generosidade, de doação. Quer dizer, sim, agora eu realmente consegui começar espero que os nossos amigos do grupo, né, e também os outros que estão acompanhando, nosso grupo de estudos, ele tem pessoas da União Espírita Cristã, do Centro Espírita Franciscanos, do Centro Espírita Allan Kardec, do Ceareiro de Jesus. Nós somos bem plurais. Eu espero que os companheiros estejam aí como se beneficiando, né, com essa luz, porque para mim, para nós já estava difícil a gente compreender em toda a sua concretude, não é? A questão dos milagres. E a questão da presciência parecia mais desafiadora ainda. Agora, nos milagres, o que se nos afigura difícil de compreender muito é o uso, por exemplo, de saliva, de terra, não é? Que em determinados milagres, dependendo do evangelho que descreve, há uma manipulação de materiais que são aqui da Terra, concretos. O senhor podia fazer só um breve esclarecimento sobre isso, por causa do tempo limitado, né, da exposição? Uhum. Olha, inclusive eu já defendi essa tese, não, defendi tese não no sentido acadêmico, mas junto a seminários, de que nós temos uma outra compressão, a outra força compressiva, que é a força do interesse comercial, né? Então, o interesse comercial industrial criou uma indústria química que ela tem todas as suas razões de ser, de existir, que geram muitos empregos, mas também descondicionam a gente do que às vezes é prático e usual para ir para algo que é somente comercial. Quando a gente se arranha, a gente leva o dedo arranhado à boca e passa o quê? Saliva. Quando o animal se fere, como é que ele se cura? Ou se lambendo ou pedindo a um outro que o lamba. A nossa saliva, ela foi colocada como sendo algo cheio de bactérias nocivas. Se isso fosse... Então, já vou interrompendo só um minutinho. A gente só está com 1 minuto e 33, tá bom? E só mais uma coisinha, eu esqueci de falar dos meus amigos do Centro Espírita Chico Xavier. Muito obrigada por estarem aqui comparecendo, assistindo aqui com a gente. Pode continuar, doutor. Que bom, abraço grande para todo mundo também. Tem muita gente amiga aí. Então a saliva, ela sempre foi um elemento altamente curativo, altamente antisséptico, altamente cicatrizante, mas não se pensou muito mais nisso, né? Hoje em dia, quando você vê saliva, você pensa logo em algo nojento,
E não é. Tanto não é que quando as pessoas se amam, a primeira coisa que faz é se beijar na boca. Então, não tem necessariamente isso. Nós demoramos muito a descobrir o valor da natureza, a redescobrir. Hoje você veja terapias com chás, terapias com ervas, terapias com minerais, tudo isso existe e resolve, são milagres do magnetismo natural e que a gente tem aberto mão. Muito obrigado, minha querida, Deus te abençoe, sucesso enorme, seja tudo bom aí para todo mundo, tá bom? De estudos, né? Eu agradeço a presença do senhor, sua generosidade e os seus luminosos esclarecimentos. Muito obrigada. E obrigada a todos